Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15. Paulo fala dos pregadores do Evangelho, que haveriam de edificar a igreja sobre os alicerces lançados por ele durante suas viagens missionárias. Uns edificariam com muito zelo, com ouro, prata e pedras preciosas. Outros seriam, porém, pouco zelosos, edificando com madeira. Outros seriam negligentes, edificando a igreja com feno ou com palha. De qualquer forma, o dia do julgamento demonstraria o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, isto é, se o ministro edificou com amor, o construtor receberá a recompensa. Se o ministro foi pouco zeloso pela igreja, arcará com os danos. Porém, ele será salvo apesar de tudo. E como? Sendo purificado, ou seja, passando de alguma maneira através do fogo. Isto é, após o dia do julgamento particular, alguns ministros de Deus deverão ser purificados devido ao pouco zelo com as coisas da Igreja de Deus. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos na prisão, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Por isto, foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Esta prisão ou limbo dos antepassados, onde os espíritos dos antigos estavam presos e onde Jesus Cristo foi pregar durante o Sábado Santo, é figura do purgatório. Com efeito, o texto menciona que Cristo foi pregar àqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Temos, portanto, um lugar onde as almas dos antepassados aguardavam a salvação. Não é um lugar de tormento eterno, portanto, não é o inferno. Não é um lugar de alegria eterna na presença de Deus, portanto, ainda não é o céu. Mas é um lugar onde os espíritos aguardavam a salvação. Salvação e purificação, comunicada pelo próprio Cristo. Por isso declara o apóstolo: foi o Evangelho pregado também aos mortos, para que vivam segundo Deus, enquanto ao Espírito. De outra maneira, que entendam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? 1 Coríntios 15, 29. Paulo cita aqui uma prática cuja índole, na verdade, desconhecemos. Segundo alguns estudiosos, os primeiros cristãos, preocupados com a sorte eterna de seus pais ou avós que não haviam conhecido o Evangelho e, consequentemente, não puderam ser batizados, praticavam algum rito ou oração para que seus parentes ganhassem de alguma forma a salvação, batizando-se em lugar deles. O apóstolo Paulo não condena este batismo pelos falecidos. Antes,
lança mão justamente dele como argumento precioso da fé dos cristãos na ressurreição geral dos mortos. De fato, esta prática demonstra a preocupação dos primeiros cristãos com relação à salvação de seus pais, antepassados e amigos, traduzida em algum rito ou oração pelos mortos, por nós hoje desconhecida. A oração pelos mortos, aliás, era uma prática constante entre os primeiros cristãos, como atestam ainda hoje inscrições em numerosos túmulos e arcas funerárias cristãs daqueles primeiros tempos. Em seguida, fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir decorrente de sua crença na ressurreição, porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículos 43 ao 46. O general Judas Macabeu, 160 a.C., herói do povo judeu, faz uma grande coleta e envia para Jerusalém, para que os sacerdotes ofereçam um sacrifício de expiação pelos pecados de alguns soldados mortos. Fica claro no texto que os judeus oravam pelos seus mortos e por eles ofereciam sacrifícios. Fica claro também que os sacerdotes hebreus já naquele tempo aceitavam e ofereciam sacrifício em expiação dos pecados dos falecidos, e que esta prática estava apoiada sobre a crença na ressurreição dos mortos. Subentende este texto que as almas dos soldados mortos estavam em algum local ou estado de purificação, pois se estivessem nos céus, as orações dos vivos eram desnecessárias, e se por outro lado estivesse no inferno, toda oração seria inútil. E como o livro dos Macabeus pertence ao cânon dos livros inspirados, aqui também está uma base bíblica para a oração em favor dos falecidos. Os cristãos que não oram pelos seus mortos cometem pecado contra a caridade que devemos ter para com os nossos irmãos falecidos, conforme o ensino bíblico. Dá de boa vontade a todos os vivos e não recuse este benefício ao morto. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 33. Apologética católica.